Nós estamos de volta com Programação Nacional, hoje num longo bate-papo aqui com o Marcos Riso, que é consultor de franquias, falando mais sobre esse tipo de negócio. Muita gente participando, todo mundo que participou por e-mail, por telefone ou redes sociais, Twitter ou Facebook, vai ganhar em PDF o livro Mude de Vida, com uma série de orientações importantes para você que gosta, que quer conhecer mais sobre esse tipo de negócio, para você que tem uma franquia ou que está pretendendo comprar uma, tá? Tem várias dúvidas aqui que a gente está recebendo, mas eu gostaria de tirar uma, Marcos, a respeito da franquia. A gente vem de Inhapim, Minas Gerais, o Diego. Obrigada pela participação, Diego. Até que ponto a franquia tem responsabilidade sobre os franqueados? O que é mais viável também, continuar investindo na mesma franquia ou mudar o segmento das franquias? Eu estou imaginando que ele tem uma e está querendo uma Isso, outra de um também. outro negócio. Eu, se fosse um franqueador, não permitiria. E eu digo por quê. Esse é um negócio que exige exclusividade das partes, do franqueador e do franqueado, né? E essa exclusividade é que faz a coisa crescer e se desenvolver. Quando eu vejo um franqueado de uma determinada rede interessado num outro tipo de negócio, eu fico sempre pensando, será que originalmente aquele negócio dele era tão bom que ele não se envolveu? Aí a pergunta é, mas eu poderia ter uma segunda da mesma? Certamente que sim, depois de um tempo de ter aprendido a operar o negócio, com certeza o franqueador deve liberar para que você tenha uma nova unidade. Se o negócio for bom, é claro. E as pessoas que têm empresa familiar, de repente, têm medo, né, de transformar o negócio, a empresa da família, numa franquia. Aham. É comum isso acontecer? É viável? Tem que ter um pouco de cuidado também? A característica dos negócios que a gente vê grandes, todos eles começaram absolutamente pequenos e absolutamente familiares, né? Não tem negócio nesse país que não tenha nascido com essa configuração de um pequeno negócio movido e motivado por uma família no seu dia a dia. Alguns desses negócios partiram com uma expansão com franquias, outros não, continuam pequenos, movidos por essas mesmas famílias. E por que esses negócios são uma característica importante para virar uma franquia e crescer como franquia? Porque a franquia em si, aquele negócio que é adquirido por um franqueado, também tem essa conotação familiar, né? De envolver mãe e filhos, né? Mãe e marido, marido e mulher, né? Essa é uma característica muito forte de franquias, né? Que é o envolvimento do negócio, não só por parentes de primeiro grau, mas como outros também. A gente tem uma dúvida até que acredito ser relacionada a isso, vem da Simone Silva e também do Raul. O Raul é de Tietê, São Paulo, a Simone não tem a cidade, mas agradeço a participação. Eles falam o seguinte, sobre franquias de doces para festas, no caso, o Raul falou até de papelaria, se são recomendados, e a Simone repetiu aqui a dúvida, se para investir em franquias de bolos, doces, cozinhas industriais, ou seja, um comércio mais fechado, se seria indicado também. Existe essa tendência hoje? Eu não gosto muito da palavra tendência, Karina, mas eu diria para o Raul e para a Simone, se vocês estão desejando uma franquia, busquem uma franquia de um negócio com o qual vocês se identificam. Não olhem para tendências de mercado, o que está crescendo, né? Mas olhem especificamente para alguma coisa que vocês conseguiriam responder uma pergunta para vocês mesmos. Se vocês resistiriam, se vocês seriam felizes nos próximos 10 anos da vida de vocês, todos os dias à frente desse mesmo negócio. Se a sua resposta for sim, vá em frente. Se a sua resposta tiver alguma dúvida, caia fora, né? Eu costumo dizer, não adianta você gostar de pizza, você tem que gostar de fazer a pizza. De sábado e domingo pizza. Também, né? E só acontece as vendas sábado e domingo, né? Como nós conversávamos lá fora há pouco, pizza se vende sábados e domingos. Acho que eu prefiro consumir em casa, tranquila, viu, particularmente. Você quer preservar seus sábados e domingos. Não sei você de casa, mas eu prefiro preservar. Mas quem entra numa franquia, não pense que vender calçados tem sábados e domingos. É sábados e domingos que o varejo mais efervesce, né? Exato, É nos aí que as shoppings, coisas né? vão acontecer, né?
que borbulha, que as coisas realmente começam a acontecer. Tem que ficar atento, gente, é muito trabalho mesmo. Tem uma dúvida aqui mais específica do Marcos Tonin. Obrigada, Marcos, pela participação aqui com a gente novamente. E ele quer saber o seguinte, se administrar um negócio de marketing multinível como uma micro franquia, o que você acha sobre isso? E ele só especifica aqui que ele está falando de empresas sérias, inscritas, sem propagandas enganosas, etc. Eu acho isso muito difícil. Me desculpe, a minha opinião é bastante específica. Eu não concordo com esse tipo de negócio e não conheço casos de sucesso, apenas aqueles anunciados na hora de vender. Eu conheço casos de insucesso e posso falar deles aqui porque muita gente já entrou. Peço a todos lembrarem, né, do programa de avestruz, né, do programa Fazendas Boi Gordo, né, que foi uma grande fraude no mercado, né, que muita gente entrou, que era um investimento baixo, que ia multiplicar, que você não precisava nem olhar para o boi que ele ia engordar. E eu não acredito nessas histórias de falsas promessas e de riquezas imediatas. E peço a todos vocês que prestem muita atenção em relação a isso. Não existe milagre em negócio, existe trabalho. Tem mais uma dúvida aqui do Alexandre. Ele conta a experiência dele. Obrigada pela participação, Alexandre. Que ele abriu uma franquia há um ano, incluindo, iludido, ele coloca assim, com inovação. E ele e o sócio dele acabaram desistindo logo em seguida por não ter capital suficiente, infelizmente, não aconteceu o esperado para anunciar em todas as mídias. Com o capital em breve, ele consegue mudar a situação por ser um site. Acho que era um site. Esse se encaixa nesses que eu estou falando, né? A promessa de que você vai ganhar muito dinheiro com um pequeno capital investido. E não existe isso. Outra dúvida da Vânia, com quanto tempo se tem retorno do investimento de uma franquia? Depende, varia? Depende do tipo de negócio, né? Mas o retorno médio esperado geralmente varia entre 24 e 36 meses. Mas cuidado, porque esses são números mágicos, né? De novo, são médias. Cada negócio tem o seu retorno e você deve calcular isso. A gente tem mais uma dúvida aqui, gostaria até de reforçar, da Sandra. Ela fala da franquia, quando aberta, se não dá certo devido ao ponto localidade, se o franqueador tem responsabilidade. Segundo o Marcos, tem também, a gente já falou sobre isso. Também. É responsabilidade, claro, da pessoa que comprou, claro. Mas o franqueador tem todo esse papel de te mapear onde que é mais interessante você estar pontuando a sua franquia e onde que não é tão legal assim, né, Marcos? E ele tem um prejuízo muito grande também, porque é a marca dele que está sendo fechada. Colocada em jogo. E ela completa aqui o seguinte, quando se tratar de uma franquia de doceria ou sobremesa, as pessoas estão gostando dessa área aqui, né? As receitas são sempre do franqueador ou pode-se colocar receitas próprias? Acho que não, né? Se você tiver a oportunidade de colocar receitas próprias, desconfie dessa operação. Franquia é para quem não tem tanta iniciativa, para quem não tem receita própria. Eu não diria iniciativa, mas eu diria o seguinte, você comprou um negócio pronto. Se você quer um negócio para você inventar receitas, monte o seu próprio negócio. Tá aí, o seu caminho pode não ser a franquia, ou melhor. É interessante a gente ver isso e falando um pouco de franquia, o Brasil, o segundo no mundo com o maior número de franquias, só que o Brasil já tem também franquias daqui lá fora, né? Isso. Muita gente já investindo nisso. E para dar esse passo é tão imenso assim? Ou como é que a gente pensa? Quando é que eu falo, puxa vida, tenho franquias aqui, agora é a hora de investir fora do Brasil? Karina, me permita apenas completar a pergunta anterior. Uma rede de franquia cresce pela semelhança. Se cada franqueado inventar alguma coisa diferente, ela perde a principal característica da operação, que é o padrão, que é identificado pelo consumidor. Se a gente tiver cada franqueado com liberdade para inventar alguma coisa, a gente não vai ter uma rede. A gente vai ter negócios diferentes, instalados em lugares diferentes, por pessoas diferentes. Para essas pessoas, eu indico, não pense em franquia. Monte seu próprio negócio. Com relação à expansão internacional, essa é uma coisa que começa a acontecer ainda de uma forma bastante tímida, mas o Brasil já começa a ganhar espaço em outros mercados. Quem tem ido para fora, geralmente tem uma característica de negócio muito peculiar e muito específica, às vezes voltada à culinária ou mesmo a alguma atividade muito específica com relação ao nosso país, que é desejado por algum outro país. E isso tem começado a acontecer e algumas boas operações começam a se internacionalizar. Não demora muito, a gente vai começar a comer pão de queijo nos Estados Unidos, na Europa,
com muita, digamos, frequência, entre outras coisas, né, como calçados e tudo mais. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Marcos Riso, que é consultor de franquias. Muitas perguntas ainda aqui, tá, Marcos, que não deu tempo da gente responder, mas quero dizer para todo mundo que participou, por e-mail, por telefone ou pelo Facebook, na página do Ação Nacional, ou pelo Twitter, vocês vão receber em casa, em PDF, o livro Mude de Vida, relacionado a franquias, tá bom? Invista em você, compre uma franquia. Essa é a obra do Marcos, que está cedendo gentilmente para todo mundo que participou hoje aqui do Ação Nacional. Então, se ficou alguma dúvida, acho que você pode consultar o livro. A gente deixa também o contato do site do Marcos, tá? De repente lá você vai encontrar alguma outra informação que seja interessante para você. E obrigada pela participação de todos mesmo que mandaram dúvidas para a gente hoje. Marcos, mais uma vez agradeço a sua participação, Muito sua obrigado colaboração e volte mais vezes, tá? Porque a gente tem Obrigado. assunto aqui para várias edições de Ação Nacional. Combinadíssimo. A gente volta na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Acompanhe toda a nossa programação também pelo portal rs21.com.br e também pelo facebook.com/Ação Nacional. Sem cedilha e sem tio, tá bom? Uma ótima semana para você e uma boa noite.